Hoje eu vim aqui contar como foi a minha experiência fazendo 1 ano de propósito, jejum e oração com Deus, para que eu encontrasse uma pessoa que fosse a pessoa certa para mim. Lembrando que não existe uma regra e que cada pessoa faz o propósito de uma maneira que achar correta. Eu vinha de muitos relacionamentos ruins. Na verdade, eu nunca tive bons relacionamentos. Meus relacionamentos sempre foram muito conturbados, sempre foram, eu fui traída, fui trocada, enfim, eu vinha de uma série de relacionamentos ruins. Quando em 2019, uma amiga falou pra mim: Ju, por que você não faz um propósito, sabe? Conversa com Deus, tenta conversar e orar, jejuar. E aí ela me falou aquilo, mas na época eu não levei muito assim ao pé da letra, eu não tive muita fé naquilo, não liguei muito. Mas em algum momento eu voltei a esse pensamento do que ela tinha me dito, fiquei com aquilo na cabeça uns dias, falei, vou pesquisar para saber o que é propósito, o que eu posso fazer, o que precisa para eu começar um propósito. Não tinha ideia do que era. E fiz algumas pesquisas. No final do ano de 2019 para 2020 eu estava na praia e resolvi fazer um propósito com Deus ali diante do mar, diante de tudo que eu achava lindo e incrível. E eu pedi para Deus para que Ele me conduzisse durante aquele ano de jejum, de oração, e para que fosse feita a vontade dEle. Então, em 2020, no dia 3 de janeiro de 2020, eu comecei o meu jejum. Eu orava todos os dias, não ia muito a festas, não bebia, não saía com ninguém, nem conversava com nenhum tipo de homem que fosse atrapalhar o meu processo. Então, eu passei realmente um ano focada naquilo que eu queria. Durante o meu processo de propósito, eu descrevia para Deus aquilo que eu queria em um homem. Então eu falava mesmo, porque Deus é nosso Pai e Ele quer ouvir a gente, né? Ele quer nos escutar. E era isso que eu fazia. Eu pedia como se eu estivesse pedindo realmente alguma coisa para o meu próprio Pai. Eu descrevia que eu queria um homem trabalhador, um homem honesto, que gostasse da minha família, que me amasse, me respeitasse, que eu pedia também para Deus que eu não queria mais me envolver com alguém só por me envolver, porque não ia dar em nada. Eu queria muito que aquilo ali fosse para frente, então eu pedia muito para que a próxima pessoa que entrasse na minha vida fosse o homem já destinado a mim, fosse o homem que fosse ficar. E então, assim, foi um ano de muita entrega, de muita oração, e eu confiava piamente que aquilo ia dar super certo, que Deus iria ouvir as minhas preces. E foi um ano de muita abdicação, mas assim, por um bem muito maior. Então, foi um ano que passou muito rápido, e eu lembro que em todas as minhas orações eu agradecia a Deus por estar vivendo aquele período, compreendia as dificuldades que eu passaria e pedia o tempo inteiro, descrevia mesmo o homem que eu queria, sabe? Algumas vezes eu até falava, tomara que ele seja bonito e tal, mas não era o foco da minha oração. Na verdade, eu não queria pedir sobre aparência física, porque eu acho que não é sobre isso um propósito. Você tem que encontrar alguém que Deus queira para você. Então, muito focada nisso, eu passei a orar e jejuar durante um ano inteiro. No final do ano de 2020 para 2021, eu voltei à mesma praia e agradeci a Deus por esse ano que tinha se passado, por todas as orações. Eu sabia que Ele estava me ouvindo, porque o tempo inteiro eu pedia provas de que Ele estava me escutando e eu sempre recebia provas positivas. Então, no dia 3 de janeiro eu estava no mesmo lugar, na mesma praia, para agradecer a Deus pelo ano que tinha passado, pelo meu propósito e por tudo que tinha se cumprido. No dia 3 de janeiro eu pedi para Deus, a próxima pessoa que entrar na minha vida, por favor, seja o homem certo, seja o homem com quem eu vou ficar, me apresente o homem que vai ser o meu marido.
E eu confiei muito nisso. Parte 2.